Bem-vindos ao canal Entre Deus e Eu. Que Deus abençoe. Senhor, nesta manhã em que a luz toca suavemente o horizonte e a neblina se levanta da terra, nossos corações se voltam ao teu amor fiel. Tua misericórdia se renova como o orvalho em terra seca. E isso nos lembra que a graça não chega com barulho. Ela chega com firmeza, suavidade e fidelidade. Sob essa luz do amanhecer, oramos por aqueles que ainda caminham no vale da escuridão, lutando contra os grilhões do vício. Porque o vício não é apenas um mau hábito, é uma tempestade que desfigura a alma, um fogo que devora promessas e esperanças. Mas mesmo o solo queimado pode florescer outra vez. Mesmo a noite mais escura precisa ceder ao nascer do sol. E mesmo esta batalha, Senhor, pode ser vencida por aquele que faz todas as coisas novas, por Ti. Hoje não clamamos em desespero, mas com autoridade. Erguemos nossas vozes em intercessão, porque o amor não cruza os braços enquanto seus filhos estão em cadeias. O amor age. O amor ora. Essa oração é mais do que palavras. É uma missão de resgate. É batalha no Espírito. Por isso, Espírito Santo, vem. Jesus, liberta. Pai, restaura, porque ninguém caminha sozinho neste vale quando o levamos diante do teu trono de graça. Memorize no seu coração, mesmo em silêncio, sua intercessão move o céu. Antes de orarmos, abrimos o coração para a verdade eterna da tua palavra. Porque as Escrituras não foram escritas para os perfeitos, mas para os cansados, os feridos, os viciados e os esperançosos. Que essas palavras penetrem o coração e curem os lugares onde a dor tentou se estabelecer. Isaías 61. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos presos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa não é uma poesia distante, é um propósito divino. Jesus, ele veio por causa disso, pelos que acham que erraram demais, que caíram demais, que estão longe demais. Isaías 61. É uma resposta direta para a crise silenciosa da alma. A palavra cuidar, nesse verso, não significa apenas aliviar a dor superficial. É o cuidado profundo, íntimo, como um médico que trata uma ferida com ternura. Jesus não rejeita o quebrado, ele restaura com compaixão. E quando ele declara liberdade, não é só simbólica, é real. Ele entra em nossos cárceres, sejam eles químicos, emocionais ou espirituais, e destranca as portas por dentro. Porque a liberdade que ele oferece não é uma teoria. Tem nome, tem presença, é Jesus. Leve isso em silêncio com você hoje. A liberdade não é uma promessa vazia menos. É a pessoa de Cristo presente na sua dor. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Essa não é apenas uma verdade bonita, menos é uma lei espiritual. Onde o Espírito de Deus entra, as correntes precisam cair. O ambiente muda, a alma respira, porque a liberdade não é um sentimento, não é um esforço, não é um estágio da recuperação. É o resultado natural da presença dele. Se há luta, se há tentação, se há recaída, não fuja de Deus. Chame por ele. Invoque o Espírito Santo ali mesmo, no epicentro da dor.
porque ele não espera que você esteja limpo para entrar. Ele entra para limpar. E quando o Espírito vem, ele não traz apenas consolo, ele traz transformação. Ele silencia o grito da vergonha, esvazia o poder do medo e faz da mente um lugar de paz, menos mesmo quando o caos ainda tenta ecoar lá fora. A adoração, nesse processo, não é um ritual, é guerra. Louvar no meio da luta é trocar as armas humanas pelas celestiais. É deixar que o céu lute por você, mesmo enquanto o corpo ainda treme. Carregue isso com você hoje. Liberdade não é conquistada com força, é liberada com presença. Onde o Espírito está, os grilhões não resistem. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. Essa declaração não é apenas doutrina, menos é liberdade viva. O pecado, o vício, o ciclo de queda não tem mais domínio. Você não é mais escravo de algo que já foi vencido. Você está debaixo da graça a menos, e a graça não apenas perdoa, ela governa com misericórdia, transforma com poder e sustenta com fidelidade. O vício mente, diz: você nunca vai mudar. A vergonha reforça: esse é quem você é. Mas a graça declara com autoridade: você é meu, e eu não faço prisioneiros, eu redimo filhos. Graça não exige performance, ela sustenta até no tropeço. Ela ergue quando a força humana falha, ela cobre onde há falha e reacende o valor onde o mundo disse que era tarde demais. Essa caminhada não é sobre tentar ser alguém melhor, é sobre descobrir que você já foi chamado de nova criação. A graça não sussurra encorajamento, ela ruge identidade. E quando ela entra, o pecado perde a cadeira que ocupava na sua história. Lembre disso no silêncio de hoje. Você não é definido pela sua luta, você é refeito pela graça que te alcançou. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:19-20. Jesus não exige multidão. Ele não espera unanimidade. Ele se move quando há apenas dois corações em acordo, 2 intercessores em fé, 2 que se recusam a deixar o outro afundar no silêncio da dor. Você pode até se sentir só nessa batalha espiritual, mas se houver mais um com você, nem que seja a sua própria oração junto à minha agora, então o céu já está em movimento. Porque quando oramos em unidade, não estamos apenas esperando o milagre, estamos liberando território, estamos quebrando resistências, estamos dizendo ao inferno: essa alma não será abandonada. Talvez hoje você esteja intercedendo por alguém que já não acredita mais, que desistiu. Mas é exatamente aí que sua fé entra. Quando o outro não consegue se levantar, você o carrega em oração. Isso é amor. Isso é guerra santa. Leve isso no espírito. Acordo em oração é território conquistado no invisível. O céu responde quando 2 se recusam a desistir. Como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Jeremias 18:6.
O vício pode ter quebrado coisas, laços, sonhos, saúde, mas não quebrou as mãos que te sustentam. Deus não descarta barro rachado, Ele o molda de novo. Ele não vê cacos, Ele vê propósito esperando para ser restaurado. Você ainda está nas mãos dele, mesmo ferido, mesmo sujo, mesmo cansado, ainda é barro moldável. E esse oleiro não desiste do que começou. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando o processo parece demorado, mesmo quando o fogo do forno arde. Então oramos por essa restauração, pela reconstrução da identidade, dos relacionamentos, do corpo, da mente, da alma. Oramos para que cada queda se transforme em recomeço e cada cicatriz em testemunho. Você não é uma sobra do que já foi. Você é uma obra em andamento nas mãos do Pai. Ele está reescrevendo a sua história, não com vergonha, mas com graça. Hoje, se você sente que ainda não consegue orar, eu oro por você. Oro com fé, oro com esperança, oro acreditando que o melhor de Deus ainda não passou. Senhor, ao longo dessa jornada, aprendemos que nem toda ferida sangra por fora. Algumas dores vivem quietas, soterradas sob camadas de silêncio, vergonha e medo. Mas nada escapa do teu olhar, nem mesmo aquilo que nós já esquecemos de sentir. Alguns corações se acostumaram com o vazio. Outros aprenderam a se proteger da esperança. Mas tu és o Deus que sopra a vida até nos vales mais secos. Por isso hoje clamamos. Respira sobre quem já não sente, sobre quem aprendeu a sobreviver sem mais sonhar. Vício não destrói só o corpo, ele anestesia a alma. Ele convence que sentir é perigoso, que chorar é fraqueza, que sonhar é perda de tempo. Mas tu, Senhor, és o sopro que quebra resistências e resgata a sensibilidade. Tu devolves cor ao que foi desbotado. Basta um toque teu para reacender aquilo que parecia perdido. Basta a tua voz para romper o torpor, que toda dormência emocional seja confrontada pelo teu amor vivo, que o coração volte a pulsar, não com medo, mas com esperança. Se essa palavra falou com você hoje, escreva nos comentários o que Deus está despertando em você, ou guarde no coração como um sussurro entre vocês dois. Hoje, Espírito Santo, oramos com autoridade e consciência. Há alianças que nunca foram feitas em voz alta, mas foram assinadas em pensamentos desesperados. Palavras ditas no fundo do poço. Nunca vou mudar. Esse sou eu. Já perdi tudo, mas hoje em teu nome declaramos: esses acordos não nos representam mais. Todo laço, todo contrato invisível com a escravidão do vício, seja por desespero, seja por autopunição, está sendo quebrado, rasgado, cancelado. Não aceitamos mais as mentiras que foram interiorizadas como verdades. Se essa oração te alcançou, escreva aqui o que você está entregando hoje nas mãos do oleiro. Ou leve essa verdade com você, em silêncio, firme no Espírito. Senhor, há marcas que não se veem, mas gritam no fundo da alma. Relações feridas, laços desfeitos, palavras que não voltam, olhares que se perderam. O vício não destrói apenas o interior de uma pessoa, menos ele implode pontes, silencia afetos, rompe histórias. Mas tu és o Deus que reconstrói, que devolve
que foi levado, que cura o que foi partido. Hoje te pedimos, restaura os vínculos afetivos que o vício estilhaçou. Reabra caminhos para o perdão, para o abraço que não aconteceu, para a conversa que ficou engasgada. Dá coragem para pedir perdão e dá também coragem para perdoar. Mostra o passo certo, o tempo certo, a palavra certa. E se o outro ainda não estiver pronto, dá paz ao coração. Porque a restauração não começa do lado de fora, menos ela começa em ti. Tu curas primeiro o interior, depois os relacionamentos. Tu limpastes os pés dos discípulos antes da ceia, mostrando que o amor começa servindo, curando, tocando com humildade. Faz isso de novo, Senhor, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos e consigo mesmo. Se essa palavra mexeu com você, escreva: Deus reconstrói o que eu não consigo sozinho. Ou apenas carregue isso no peito, como promessa viva. Senhor, te louvamos porque o teu amor não é condicionado à performance. Ele permanece quando caímos, nos levanta quando tropeçamos, nos espera quando desistimos. Ele nos encontra na estrada, nos cobre com misericórdia e nos chama de volta para casa. Oramos agora por todos que estão no meio do processo, menos aqueles que começaram a caminhar, mas ainda caem. Aqueles que recuam, que se sentem fracos, que pensam em desistir, que cada um deles sinta agora a força que vem do céu dizendo: você ainda está em construção e eu não terminei a obra. Deus mostra que não é tarde demais, que recaída não é fim de história, que vergonha não define identidade, que o teu amor é mais forte do que a culpa, mais presente do que o medo, mais fiel do que qualquer erro. Revela o propósito escondido sob as ruínas. Desperta a visão que o vício tentou apagar. Levanta pessoas com destino, com missão, com voz, que a libertação não seja apenas o fim de um ciclo, mas o início de um novo chamado. Nós te agradecemos por cada milagre invisível, por cada transformação interna que está em curso, mesmo que ainda não tenha nome. Cremos, confiamos e continuamos, porque quem começou essa boa obra foi o Senhor, e o Senhor é fiel para completá-la. E não se esqueça, Deus tem pão do céu para você todos os dias. Por isso, volte amanhã para ouvirmos a palavra do dia. Que Deus te abençoe. Até amanhã. E volte amanhã para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã.